Quem que viu a dancinha da pastora no Reels? Ela me obrigou, gente. Sério, eu não queria, fui obrigado. Tive que participar daquela cena. Se você não viu, vai lá e veja. Amém, glória a Deus. A gente estava um pouquinho entediado só assistindo o filme, né? Ela falou, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos, que é uma dancinha. Aí a gente fez, né? Eu como um bom marido, né? Que honra a esposa, né? Glória a Deus. Amém, gente? Quero te convidar a orar comigo pela palavra dessa noite, tá? Que Deus possa falar aos nossos corações. Queria te convidar a fechar os olhos por um instante. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Deus. Agradeço por esse dia, pela adoração, pela ministração da oferta, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui, em nome de Jesus. Agradeço pela tua bondade, pelo teu cuidado, a tua graça e misericórdia, Deus. Não poderíamos estar aqui, Pai, se não fosse por ti. Mas, amado Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de ti, pedindo ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor quebrante os nossos corações, toda a dureza do nosso coração. Eu declaro por terra agora toda a resistência da nossa mente também, que essa palavra possa vir de encontro a nós, possa falar, responder, Senhor, aquilo que temos perguntado, aquilo que temos orado, aquilo que temos buscado. No nome de Jesus eu declaro minha dependência de ti, peço, Pai, que o Senhor use a minha boca, Pai, para falar o que o Senhor quiser, como um instrumento em tuas mãos. Eu me despojo, Pai, de tudo que tenho, que sou, e declaro a minha dependência de ti. Te dou liberdade, Espírito Santo, para conduzir conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Jesus. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Pastor, por que você pede pra gente bater tanta palma? A gente não dorme, amém? Né? Porque às vezes quando tá piscando, né? Glória a Deus. Isaías 43, versículo 19. Esse é o versículo que nós estamos falando nesses dias. Nós iniciamos o mês de setembro falando sobre Isaías 43, do versículo 2 até o versículo 17. E agora no mês de outubro a gente parou nesses dois versículos, o versículo 18 e o versículo 19. Por quê? Porque, queridos, esse versículo 18 e o versículo 19, ele responde para nós algumas perguntas que fizemos através de oração para Deus nesse tempo que nós estamos inseridos. E a palavra de Deus diz algo muito interessante para nós. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus está nos dizendo, queridos, que Deus está fazendo algo novo. Amados, esse algo novo já iniciou-se nas nossas vidas, ele já é uma realidade em nosso meio, nós já podemos contemplar a novidade do Senhor em nosso meio, em nossas vidas, em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossas casas, nos nossos trabalhos, enfim, queridos, onde estamos, podemos ver o novo de Deus em nós, amém? Amém, queridos. E a Bíblia diz, agora sairá a luz, ou seja, isso virá à tona, será conhecido, porque a sequência do versículo diz, porventura não a sabereis. Queridos, este versículo, essa palavra, este texto, ele nos convida a vislumbrar uma promessa divina, surpreendente. Como ele diz, estou fazendo algo novo, e sairá a luz, e porventura não sabereis, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, Deus constrói caminho aonde não existe caminho, amém? Aonde para nós é uma dificuldade, para Deus é uma oportunidade de milagre. Aonde para nós, queridos, não conseguimos enxergar resposta, não conseguimos enxergar, queridos, uma solução,
para Deus é uma oportunidade de manifestação do poder dele. Mas quando ele fala assim, porventura não a sabereis, ele está me desafiando e te desafiando a crer, a acreditar em algo que os teus olhos não veem, mas que você sabe que ele é poderoso para fazer. Em algo que você não consegue enxergar, mas você sabe que Deus é poderoso para fazer. Queridos, Deus é poderoso para fazer, queridos, caminhos no deserto. Aonde nós não sabemos para onde ir, aonde nós não sabemos, queridos, o que fazer, Deus fala para mim e para você, dê um passo. Aí a gente dá um passo, o caminho se abre neste passo, e Deus fala, agora dê o segundo passo. Você está vendo a sequência do caminho? Não, você não consegue ver a sequência do caminho. Mas você sabe que Deus vai sustentar cada passo que você der. Cada passo que você der, Deus vai sustentar. Queridos, essas palavras proferidas pelo profeta Isaías, elas ressoavam assim intensamente no coração do povo de Israel. Amados, este povo, como eu já descrevi em outros cultos, eles viviam um momento de exílio, um período de exílio, de desolação. E naquela época, o deserto, ele simbolizava, queridos, não apenas um lugar físico de aridez, mas também um estado emocional e espiritual de abandono e desesperança. Aquele povo, naquele momento, eles estavam se sentindo abandonados e sem esperança alguma. É como se eles olhassem para tudo aquilo que eles estavam vivendo, toda a circunstância, toda a realidade deles naquele momento, e eles não conseguiam mais enxergar algo bom. E Isaías diz para eles assim: ei, não se apeguem às coisas do passado, não se prendam às histórias lá de trás, porque o nosso Deus está dizendo que estou fazendo algo novo. Estou criando um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, a metáfora de rios no ermo era uma poderosa representação de intervenção de Deus. Então, criar rios no ermo é uma metáfora que simboliza a intervenção de Deus. Deus está intervindo em algo. Queridos, Deus está trazendo renovação e vida aos lugares mais secos e improváveis. Os lugares aonde não há esperança, Deus está trazendo esperança. Nos lugares aonde não há alegria, Deus está trazendo alegria. No lugar de desespero, Deus está trazendo paz. Deus está fazendo algo novo, queridos. E de repente você vai olhar para o lado e vai falar assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo uma paz no meu coração. Eu não sei porquê, porque está tudo desmoronando ao meu lado, mas eu estou sentindo uma paz no meu coração. Está tudo confuso, está tudo escuro, mas eu estou sentindo uma paz no meu coração. Então essa palavra, ela transmite a ideia de uma região. Ermo, ele se refere a um lugar isolado, desolado, desabitado, e muitas vezes ele é associado a vastidão, a vastidões áridas e desertas. A palavra transmite a ideia de uma região, queridos, desprovida de vida, onde a presença humana é escassa ou praticamente ausente. Em contexto espiritual, queridos, também pode simbolizar momento de solidão e dificuldade extrema na vida de uma pessoa. Às vezes, nós estamos passando por momentos, queridos, que só nós sabemos. As fotos na internet saem até com um sorriso. As pessoas te encontram e falam: tá tudo bem? Tudo bem. Mas aqui dentro, queridos, algo está te consumindo. É como se você estivesse destruído por dentro, quebrado por dentro. Alguém aqui um dia já teve uma costela quebrada? Dói, não dói? Dói. Um fio de costela quebrada, queridos, dói demais. Só que não aparece que está quebrado, porque você não pode engessar.
Se alguém te olha assim, fala que está tudo bem, mas você não consegue respirar, de tamanha dor quando você respira. Queridos, o profeta Isaías, ele estava inspirado pelo Espírito de Deus, transmitindo uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração, assegurando que mesmo nas situações mais adversas, a provisão divina não falharia. Irmãos, eu estou liberando esta palavra sobre a sua vida, mesmo no momento de adversidade, mesmo no momento de dificuldade, queridos, a provisão de Deus não falhará sobre a sua vida, amém? Irmãos, Deus prometia transformar os desertos das nossas vidas em lugares férteis, onde a água da sua graça e da sua misericórdia fluiriam de uma forma abundante. Você consegue imaginar isso, queridos? Algo de Deus que vem fluindo, aonde você não consegue descrever, você não consegue explicar. E essas palavras, elas eram direcionadas para o povo de Israel na antiguidade, mas elas são igualmente relevantes para nós nesses dias. Irmãos, a escassez, tanto material quanto espiritual, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. Às vezes você pode estar no teu melhor momento e de repente, queridos, você vê que, o cenário muda. As coisas se transformam, você não entende porquê, mas estava tudo bem e de repente parece que mudou. E para alguns não parece, ele realmente mudou. Ele realmente transformou. Nos encontramos muitas vezes, queridos, caminhando por desertos pessoais. Amados, desertos pessoais é aquele lugar onde só está você e você. Por que só você e você? Porque muitas vezes nem Deus se deixa entrar nesse lugar. É só você e você. Enfrentando desafios que parecem insuperáveis. É nesses momentos que a promessa de Deus de fazer uma coisa nova se torna um farol de esperança. Então, queridos, é nesses momentos em que você olha para o teu lado, ei, queridos, Deus está falando, estou fazendo algo novo. Estou construindo algo novo. E não, este farol de esperança, ela não só nos guia por esses tempos difíceis, mas também ele nos abençoa, queridos, com provisões inesperadas e milagrosas, nos mostrando que ele está no controle de todas as coisas, amém? Deus está no controle de tudo, queridos. Irmãos, eu quero mergulhar um pouco com vocês nesse tema. E eu quero pedir para que você esteja totalmente aberto para aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Para que você possa nessa hora estar pensando aí assim, ó, Senhor, toca o meu coração, toca a minha mente, para que essa palavra venha de encontro a mim. Para que eu possa receber o que Deus tem para falar para mim essa noite. Mas irmãos, é você pedindo para Deus. Aí no teu lugar, do teu jeito, no pensamento, Deus conhece teu pensamento. Mas deixa Deus falar com você. Deixa Deus te trazer uma luz aqui essa noite. Deixa Deus te explicar o que Ele está construindo, o que Ele está fazendo. Deixa Ele te responder as perguntas que você tem feito para Ele. Porque, queridos, é só Ele quem pode fazer. É só Ele quem pode mudar, que pode transformar. Consegue ligar aquele ar ali para mim, alguém? Quem consegue dar um pulo aqui na frente rapidinho? Aqui, ó. Ali o Marlon ligou. Vai lá, Marlon. Aí, show de bola. É só virar ali, ó, naquela. Amém, queridos? Nós não cantamos Desça o Fogo, mas já está vindo. Amém? Glória a Deus. Ei, irmãos, Deus provê em tempos de necessidades. E nós, como seus seguidores, podemos ser abençoados, irmãos. Você, como um seguidor de Cristo, você pode ser abençoado. E não só ser abençoado, mas ser um canal de bênção na vida de outra pessoa. Além de você ser uma pessoa abençoada, você pode ser um canal de bênção na vida de alguém, espalhando dessa mesma provisão divina, queridos, que te rodeia, que te cerca nesse dia.
Eu quero falar um pouquinho sobre a provisão de Deus em tempos de escassez. Domingo passado a gente falou sobre Deus criando um caminho no deserto. Se você perdeu essa ministração, vai lá no YouTube e assista a ela, que vai complementar isso que você está ouvindo aqui hoje. Mas amados, em tempos antigos, Deus demonstrou a sua fidelidade e a sua provisão em meio às adversidades daquele povo. Quando olhamos para a história do próprio profeta Elias, nós estamos falando de Elias. Quando nós olhamos para a história dele, nós vemos um profeta sozinho e desesperado durante uma severa seca. Ei, irmãos, Elias foi muito usado por Deus para proferir as palavras de Deus sobre o povo de Israel, mas a Bíblia diz que ele também teve medo, que ele também se colocou numa situação de desespero, de escassez. 1 Reis 17, versículo 4, diz assim: beberás da torrente, e ordenarei os corvos que ali mesmo te sustente. Pois e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querité, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Vocês conseguem entender, queridos, que Deus trouxe a provisão para o profeta, queridos, no momento de escassez, no momento de dificuldade? Então Deus ordena os corvos para levar o pão e a carne a Elias 2 vezes ao dia. Quantas vezes, queridos? 2. Vocês conseguem entender que Deus falou assim: ó, eu não vou só te dar uma refeição, você vai comer 2 refeições. No momento de dificuldade, no momento de escassez. A Bíblia fala, queridos, que era um momento aonde eles estavam vivendo uma severa seca. Uma severa seca. E às vezes, irmãos, a gente está olhando para a nossa realidade nesses dias, preocupado com a conta do final do mês, preocupado com as contas que não fecham. Alguns até pensando: poxa, o que eu vou fazer para arrumar mais dinheiro? Como que eu vou resolver o problema? Poxa, eu preciso fazer um extra, preciso de uma promoção. Mas, irmãos, o Deus que trouxe a provisão para Elias é o mesmo Deus que traz a provisão para você. O Deus que falou para os corvos, falou assim: ó, vocês vão alimentar eles 2 vezes ao dia. É o mesmo que trará o alimento para você. É o mesmo que trará os recursos para você. Então, amados, a provisão de Deus garantiu a sobrevivência de Elias. E essa narrativa não é apenas sobre a sobrevivência física de Elias, mas sobre a confiança inabalável que ele tinha em Deus. Ele confiava em Deus, irmãos. Ele acreditava em Deus, porque Deus falou para ele algo e ele foi e seguiu o que Deus estava falando. Então, amados, Elias sabia que Deus cuidaria dele em qualquer circunstância. Irmão, eu falo a mesma coisa para você: Deus vai cuidar de você em qualquer circunstância, independente do tamanho do problema, independente do nível de problema que você tem nesse dia. Deus, Ele vai cuidar, mas eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. Quando Ele fala, queridos, aquele versículo, o versículo 19 que a gente leu ali: porventura não sabereis? Amados, Ele está desafiando a gente a acreditar, Ele está desafiando a gente a confiar. Essa palavra é uma palavra de esperança, que estava sendo direcionada ao povo de Israel, um povo, queridos, que estava no exílio, que estava no momento de total desesperança, de solidão, de tristeza. E é possível que nesse dia, muitos de nós nos encontremos assim. Mas independente do teu estado emocional, ou até mesmo, queridos, do teu estado físico nesse dia, creia.
Creia que Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para mudar, Deus é poderoso para transformar, queridos. Deus é o Deus que fez naquela época e faz nessa época. Deus fez naqueles dias com Elias, faz hoje comigo e com você, amém, irmãos? Nós precisamos acreditar. Outro exemplo marcante é o maná. Irmãos, Êxodo 16, versículo 4 diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Ei, irmãos, o mesmo Deus que trouxe o maná para o povo no deserto é o Deus que traz o pão que eu preciso hoje. É o Deus que me sustenta nos dias de hoje. Os israelitas, queridos, eles haviam saído do Egito, eles enfrentaram escassez de alimento no deserto, não só escassez de alimento, de água também. E Deus, ouvindo as suas lamentações, enviou o maná dos céus, um pão celestial que sustentou o povo de Israel durante 40 anos. Quanto tempo, irmãos? 40 anos. Irmãos, não foram 40 dias, nem 40 semanas, foram 40 anos. Uma vida inteira. Então, irmãos, isso me dá a certeza de que Deus, Ele vai prover sim o que eu precisar durante toda a minha vida. Durante toda a minha vida Deus vai prover sim o que eu precisar. Mas, irmãos, o que eu precisar, amém? Não o que eu quero. Nem sempre o que eu quero está alinhado com aquilo que eu preciso. E é certo que muitas vezes eu quero o que eu não preciso e não quero o que eu preciso. Mas Deus vai prover você do que você precisa. Amados, nos dias de hoje nós podemos ver a mão de Deus em provisões diárias. Nós temos vários testemunhos aqui na nossa igreja. São 7 anos que vivenciamos a provisão de Deus em nossa casa, irmãos. Irmãos, nós começamos uma igreja com um grupo de pessoas que não tinha R$1. Não tinha dinheiro, queridos, para comprar nem o pedestal para o louvor. O nosso primeiro pedestal foi feito de madeira pregada, cruzada aqui assim, e amarrado um microfone em cima. Coisa mais linda do mundo. Né, amor? E a gente estava lá. E a gente cantava maior feliz. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus também. Sabe por quê, queridos? Porque quando você não tem nada, o que vier está de boa. O problema é quando você tem. Quando você começa a ter. Quando Deus te promove um pouquinho. Quando a gente não tem nada, ixi, não dá nada, não tem nada, não dá nada. Vamos louvar no escuro, vamos. Só no gogó agora, vamos. Agora, quando a gente está acostumado com o ventilador, queridos, corta o ventilador para ver. Aí a gente já fica incomodado. Por quê? Porque a gente está acostumado com o que é bom. E nós somos bons para se acostumar com o que é bom, não é verdade? É muito fácil. É muito fácil, queridos. Pergunta o valor de um pão para alguém que não tem pão. Ele vai falar: nossa, é o melhor do mundo. Mas para alguém que tem pão é só mais um pão. Vocês estão aqui, queridos? Vocês estão entendendo? Então, amados, são 7 anos que Deus tem feito milagres. Milagres. Eu já vi Deus operar cada milagre em nosso meio aqui, queridos, que foi coisas incríveis. Eu sou um dos milagres que Deus fez nessa igreja. Eu sou um dos milagres que Deus operou aqui e colocou aqui.
21 anos usando drogas e hoje pregando a palavra. É só um milagre de Deus, porque só Deus que poderia fazer isso. Irmãos, Deus transforma situações desesperadoras em oportunidades de mostrar seu poder e seu amor. Então tá difícil para você? Comece a falar para Deus: Senhor, eu não sei como vai ser, eu só sei que vai ser sobrenatural. Comece a falar para Ele. Eu me lembro que quando eu fiz a primeira reunião com a galera de Rio Branco do Sul para a gente plantar a igreja, que a galera contou a sua história, eu falava: Jesus, eu era treta, mas Deus falou assim: meu, você queria o quê? Né? Deus me inseriu no meio só dos malucos da cidade. Aí eu fui embora com a Simone, né? A gente indo embora daqui e tal, pegamos a rodovia, eu olhei para ela, eu falei: eu não sei como vai ser, mas vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Porque, cara, se Deus pegasse aquele bando de louco e fizesse algo bom daquilo ali, é só Deus quem pode fazer. É só Deus quem pode fazer. Então, amados, assim como no passado, Ele provê de maneira inesperada e muitas vezes milagrosa. Às vezes você está olhando para o teu problema e está achando que o teu problema é maior que o teu Deus. Às vezes você está engrandecendo o teu problema maior que o teu Deus. Só que teu Deus já te mostrou que Ele é poderoso para fazer. Ele só está esperando você se prostrar. Ele só está esperando você se curvar diante dEle e realmente entregar a adoração ao Senhor. Realmente oferecer o teu coração a Ele. Realmente se entregar a Ele. É o que Ele espera de mim e de você. Porque poderoso para fazer Ele é. Isso é fato. Ah, mas eu já fiz de tudo e Deus não fez. Queridos, Ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar porque Ele me atendeu ou deixou de me atender. Ele continua sendo Deus. A pergunta é: eu continuo sendo quem eu sou com Deus se Ele não fizer o que eu estou orando? Eu continuo adorando a Deus se Deus não responder a minha oração? Eu continuo cultuando a Deus, buscando a Deus, indo a Deus, servindo a Deus, se Deus não me responder? Ou eu preciso da bênção? Queridos, nós vamos atrás de Deus porque Ele é Deus, não porque Ele é abençoador, amém? Eu quero Deus. Se Ele me abençoar, glória a Deus. E se Ele não abençoar, glória a Deus também. Eu sei que Ele vai me dar o que eu preciso. Isso basta. A graça de Deus me basta. A graça de Deus para mim me basta. Então, queridos, para nós a mensagem é clara: em tempo de escassez e desespero devemos confiar que Deus está presente, pronto para prover. Mateus 6,26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura você não vale mais do que uma ave que está no céu? A resposta: sim, você vale. Você é mais importante para Deus. E se Deus cuida das aves dos céus, queridos, elas não colhem nem ajuntam em celeiros, Deus cuida de você. E Ele quer cuidar de você. Ele está disposto a cuidar de você. Então esse versículo ele ressalta de novo a confiança, a importância da confiança em Deus, pois assim como Ele cuida das aves, Ele cuidará de nós em nossas necessidades. Em resumo, irmão, a provisão divina é uma constante em tempos de necessidade. Seja através de corvos, maná ou intervenção milagrosa de nosso Deus, Deus demonstra a fidelidade e o cuidado dEle para comigo e contigo. Deus cuida, queridos. Nós somos chamados a confiar na sua provisão e a sermos canais de bênção para os outros, espalhando a graça que recebemos. Irmãos, essa palavra ela é desafiadora para mim e para você, porque requer de mim e de você algo que
que ter muito esforço. O que, pastor? Confiança. Fé. Nós temos uma facilidade de acreditar naquilo que é palpável, irmão. Naquilo que nós conseguimos ter respostas, naquilo que nós conseguimos explicar. E como confiar em algo que você não pode explicar? Como confiar em algo que você não pode ver? Só confiar, só acreditar. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, algumas histórias. E eu fui atrás de alguns testemunhos da provisão de Deus trabalhando aqui. Queridos, essas provisões de Deus, elas não são apenas relíquias do passado, elas continuam a acontecer nos nossos dias. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Depois eu vou citar o exemplo de algo que aconteceu com algumas pessoas da igreja, com a liberdade deles, com a autorização deles, é claro. Durante a pandemia, queridos, aconteceu algo muito interessante, eu diria. Eu orava por um tempo, já fazia um tempo, por um aumento de salário. E eu falava assim, poxa, bem que podia chegar, né? Só que daí chegou a pandemia. E daí, cara, mudou toda a realidade. E durante uma pandemia, cara, o que você vai fazer? Vai chegar pro teu chefe e pedir aumento de salário? Cara, você vai falar assim, deixa eu ficar, né? Se ele te manter lá, tá louco de bom. E de repente, poxa, eles começaram a mandar algumas pessoas embora. Então era, sabe, na segunda-feira a gente chegou, um grupo de pessoas foi mandado embora. Na terça-feira, outro grupo de pessoas foi mandado embora. Na quarta-feira, outro grupo de pessoas foi mandado embora. E claro que aquilo assusta o restante das pessoas que ficaram. Aí na quinta-feira, de manhã cedo, eu recebo uma mensagem: Marcelo, quero falar com você. Eu falei, nossa. A minha cabeça de muita fé que eu tenho passou na cabeça assim, fala, ixi, acho que deu PT. Eu fico pensando Jesus Cristo olhando para mim nessa hora assim, homem de pouca fé. Assim como ele falou para os discípulos dele, homens de pouca fé. Meu chefe me chamou, marcou comigo para falar à tarde. Eu falei para Simone, ele quer falar comigo. A gente se olhou, vamos orar. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas você faz essa oração, seja feita a tua vontade, mas colocando para Deus a sua, né? Senhor, essa é a minha vontade, por favor, me deixa eu ficar. Mas que a tua vontade prevaleça. Aí o que aconteceu? Ele me chamou, Marcelo, olha, a gente teve umas mudanças aqui na nossa área, tal, muitas coisas aconteceram, eu vi, né? Ele falou, então, a gente estava conversando aqui e a gente achou por bem te dar uma promoção. Eu falei assim, cara, você vai me dar uma promoção? Ele falou, sim, nós estamos te promovendo hoje. Claro que daí o sorriso, que a boquinha estava assim, né? Essa hora ela faz assim, né? Nossa, yes, uhul! Meu Deus é bom, que nem a mulher lá da oração lá, né? Como que é o nome? Quarto de guerra. Meu Deus é bom. Sabe o que aconteceu aqui, queridos? A provisão de Deus. Eu vi Deus operando em meio à tempestade. Eu vi Deus mandando os corvos não trazer só o alimento daquele dia, trazendo o alimento dos próximos dias, dos próximos meses, dos próximos anos. Eu vi as mãos de Deus sendo, sabe, ali operando em algo que, cara, vamos lá, uma situação daquela, quem que iria pensar, né? Vou receber uma promoção num momento desse. Mas Deus trouxe. Então, irmão, esse testemunho ele mostra como Deus pode intervir de maneira inesperada para prover aqueles que têm fé. E também, irmãos, olha, nós temos aqui em nosso meio um irmão. Ele conheceu Jesus em 2015. E a vida desse cara estava destruída, com uma carreira profissional quase acabada. Tudo consequência do uso de drogas.
Eu me lembro que quando eu conheci ele, ele falou para mim assim, eu perguntei, você trabalha? Ele, eu trabalho, mas eu acho que só mais essa semana, porque eu já estou na lista de demissão da empresa. E realmente, ele estava numa lista de demissão. Aí, queridos, ele até fala, né, que tinha um caráter mentiroso, um coração rebelde, e estava na lista dos que seriam dispensados. E em 2017, bem quando nós plantamos a igreja, veio uma lista então para fazer um corte, e o nome dele estava lá de novo, apareceu de novo. E de repente apareceu alguém de uma outra área e falou assim, ei, eu quero esse cara na minha equipe. E puxou esse cara para sua equipe, né? Os outros 3 foram mandados embora e ele ficou. E essa pessoa, ela testemunha ter visto a mão de Deus dando uma nova chance para ela. E ele começou a aplicar coisas, queridos, que ele aprendeu aqui dentro. Coisas básicas, simples, como honrar, como obedecer, como, sabe, ter compromisso. Horário a horário. Coisas nesse sentido. Começou a aplicar no trabalho, queridos, e resumindo, né? Esse cara, ele continua trabalhando até hoje, foi reconhecido 2 vezes na empresa dele, e tudo para a honra e glória de Deus. Amados, mais um testemunho. Essa menina, ela cresceu dentro da igreja, sempre junto com os pais, e com o passar do tempo acabou se afastando da igreja. Passou os anos, casou-se, teve filhos, passou por muitas coisas, mas sempre gostou de ir à igreja, mas nunca se firmou. E daí com 33 anos, quando veio no Bola de Neve, porque os filhos dela estavam frequentando, ela não era batizada ainda, já era casada e vivia com o esposo há 10 anos, mas aqui começou as provas. Daí o esposo não queria vir, não gostou da igreja, não gosta dessa igreja, né? E vinha somente para agradá-la, mas não porque ele queria. Então ela começou a orar e pedir para que Deus tocasse o coração dele. E aí começou as lutas, brigas em casa. Continuou firme, orando com fé, e foi aí que Deus começou a restaurar tudo. Aí ela casou-se perante Deus e perante a lei, batizou-se, e hoje faz 4 anos que estão na igreja, com o casamento restaurado, com a família, e pode dizer que tem vivido algo novo. Hoje aquele homem que não queria vir para a igreja é até intercessor dessa igreja. Aí tem mais um exemplo, e esse exemplo é de um amigo meu lá do trabalho. Eu pedi autorização para falar dele. Ele vai assistir esse vídeo amanhã. Mas, amados, esse menino foi diagnosticado com síndrome do pânico, ansiedade generalizada, esquizofrenia paranoide. Ele perdia a noção da realidade, passou por diversos métodos de terapia, chegou a tomar 14 medicamentos diferentes, e as crises continuavam e nada resolvia, até que um dia, em uma consulta médica, recebeu um aviso do médico: ou ele mudava ou o corpo dele não aguentaria mais. Aí, amados, foi então que ele conheceu Jesus Cristo. Ele conheceu Jesus Cristo, começou a ouvir a palavra do Senhor, aceitou a palavra do Senhor na vida dele. Ele decidiu procurar uma igreja. Essa experiência transformou a vida dele por dentro, de dentro para fora, e hoje ele não tem mais crise de esquizofrenia paranoide, não toma mais aquela quantidade de remédios, queridos, e tudo isso para a honra e glória do Senhor. E o último exemplo que eu quero dar, eu sei que eu teria muitos para falar aqui, queridos. Outro exemplo é que Deus tem feito nesses dias. Amados, nós somos a metade da igreja que nós fomos um dia. Nós passamos por um momento muito difícil nesse ano de 2024. Foi um ano mais desafiador que nós enfrentamos. E nós poderíamos pensar que as finanças da nossa igreja iriam diminuir pela metade. Irmão, mas de uma forma poderosa Deus tem feito com que os recursos cheguem para suprir as necessidades que temos como igreja, como um grupo menor de pessoas. Deus tem operado um milagre na vida financeira dessa igreja, a ponto, queridos, de nós não devermos nada para ninguém. E sabe por que eu estou falando isso? Para fortalecer a sua fé. Porque se Deus fez naquela época com Elias,
Deus fez, queridos, naquela época com o povo no deserto. E Deus fez todos esses milagres aqui que eu acabei de descrever, que são coisas atuais. Porque é fácil a gente ficar dizendo do que aconteceu lá atrás. Mas eu quero te desafiar, queridos, a falar do que Deus está fazendo na sua vida hoje. Do que Deus tem operado na sua vida hoje. Pastor, eu não tenho nada para contar da minha vida atual. Queridos, com certeza você tem algo. Nem que seja muita luta. Pastor, eu tenho muita luta para contar para você. Glória a Deus, porque, cara, eu estou vendo um milagre. Eu estou vendo, queridos, o poder de Deus se manifestando na sua vida. Eu estou vendo as mãos de Deus vindo sobre você, se movendo debaixo da sua fé. E vindo, queridos, transformando esta realidade, mudando esta realidade. E como eu disse, queridos, aonde há crise, agora Deus traz rios. E aonde há rio, há vida. Amém, queridos? Aonde há rio, há vida. Se os rios de Deus correrem sobre você, há vida. E eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu creio, queridos, que Deus está fazendo algo novo, sim. Eu posso ver isso acontecendo. Eu posso sentir as mãos de Deus operando em nosso meio. Eu posso, queridos, vislumbrar daquilo que Deus está fazendo, queridos. E eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro isso sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Então esses exemplos que eu disse demonstram que Deus continua a agir como um rio no ermo, trazendo provisão, trazendo esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Mesmo nas situações mais difíceis, Ele nos provê de maneira inesperada e muitas vezes milagrosa. Queridos, eu e você precisamos nos mover em fé. O algo novo de Deus, queridos, Ele está surgindo, Ele está vindo à luz. Mas Deus está nos desafiando a dar passos de fé. A dar passos de fé, irmãos. Isso exige de mim e de você algo que talvez a gente nunca tenha apresentado a Deus. Ou até a gente já apresentou um dia, mas por algum motivo, queridos, isso diminuiu, enfraqueceu. Porque se a gente não ficar ali alimentando, queridos, pense numa fogueira. Se você não estiver jogando lenha nessa fogueira, ela vai se apagando, ela vai enfraquecendo. E detalhe, irmãos, os problemas que nós encaramos nos nossos dias fazem com que nós nos cansemos, sim. Pipoca para todo mundo? Achei que era. Nós cansamos, irmãos. Ei, vamos lá, você está preparado para a guerra? Aí está ali teu oponente, você vai dar uma nele, ele toma uma dele, dá mais uma, toma outra, duas, de repente dá uma, toma uma, duas, três, e de repente bate, quando você vê você está tomando 5, 6, uma atrás da outra, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Tem hora que você fala assim, eu acho que é melhor ficar caído, porque assim eu paro de apanhar. Mas irmãos, eu tenho uma coisa para te falar. Não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você vai ficar de pé. Quantas vezes você vai levantar, não importa quantas pancadas você vai levar. Vai doer, é possível que doa e doa bastante. Mas o teu Deus está com as mãos ali para te sustentar. E essas pancadas, elas estão te lapidando, elas estão te fortalecendo, que de uma hora, daqui um pouquinho vai parar de doer. Não dói mais, para de doer. Aí, queridos, a hora que para de doer é a hora que você começa a avançar, é a hora que você começa a bater, é a hora que você começa a dar o próximo passo, porque você já está tão calejado daquilo ali que você fala, ei, você fala assim, ô, comédia, chamando Satanás de comédia, tá? Você fala para ele, ô seu comédia, já era para você, não vou mais cair nessa cena não vou mais me perder nessa curva não. Irmãos, uma vez eu fui buscar trigo, pacote de 5 quilos, sabe aqueles 5 quilos de trigo grandão assim? Quem conhece aquelas bicicletas Monarch que você pedalava para trás para frear? Quem conhece essas bicicletas? Era aqueles pedaços, freava para trás. Poxa, e Almirante Tamandaré não tem barranco, né? Não tem montanha, é tudo planinho. Eu fui num lugar bem planinho de Almirante Tamandaré.
né? O comércio que a gente tinha conta, a gente comprava fiado. E lá que tinha, né? Chegamos lá em cima. A mãe mandou pedir 5 quilos de trigo. E eu peguei os 5 quilos de trigo e amarrei na carroceria. Ali na parte de trás da Monark. E agora, bora pra casa, desceu o ladeirão, né? A gente gosta de aventura, né? Só que quando você está no topo da subida, que você joga o pedal para trás e vê que não tem mais pedal, não tem mais freio. Aí a alegria vira em desespero. Você fala, eu não falava Jesus naquela época, né? Eu falo, cara, eu desci rolando lá de cima, gente, assim, ó. A bicicleta virou duas bicicletas. Partiu no meio a bicicletinha. Eu vim todo estrupiado para casa. Largadão assim, pendurado, os caras me carregando. E quando eu estava chegando perto de casa, sabe o que eu perguntei? E o trigo? Que eu falei, eu vou apanhar da minha mãe. Cara, eu nunca mais desci nenhuma ladeira com bicicleta de freio de pé. Porque eu aprendi que era perigoso. E às vezes a gente tem que passar por umas experiências, queridos, que machucam, que doem, que deixam feridas. Algumas delas lesam bastante. Mas irmãos, eu tenho a cicatriz no meu cotovelo até hoje aqui do tombo da bicicleta. Eu olho para ele e falo, nossa, que tombo. Eu parei de andar de bicicleta? Não, eu ando de bicicleta até hoje. Continuo andando de bicicleta. Só que eu aprendi a pôr o pé no pneu. Brincadeira, não põe o pé no pneu não, porque estoura o tênis, né? Estraga tudo. Mas eu aprendi a andar de bicicleta um pouquinho mais controlado, mais de boa. Já caí de moto, me esborrachei. Altas feridas, altas cicatrizes. Parei de andar de moto? Não, ando de moto até hoje. A diferença é que a gente aprende a fazer a curva, aprende a frear, aprende a acelerar. Então, irmãos, alguns tombos são necessários. Às vezes nós estamos num momento de crise porque passamos por um momento, um tombo, está doendo. Mas, irmão, tem uma palavra para você. Essa palavra é poderosa. Vai passar. Vai passar. Daqui um pouco você vai olhar para isso e vai falar assim, nossa, essa doeu. Mas hoje é só uma história. E Deus vai te sustentar durante todo esse processo. Deus vai te cuidar durante todo esse processo. Talvez Deus não arranque a dor do teu coração hoje. Talvez você saia daqui de dentro com o teu coração quebrado, moído. Mas tenha certeza de uma coisa, Deus está cuidando de você. Deus está trabalhando. E Ele está te tornando cada dia mais dependente dEle. E Ele está falando, filho, olha para cá. Olha para mim. Olha para mim. E é isso que eu e você precisamos nessa hora, olhar para Deus. Caiu, machucou, olha para Deus. Queridos, eu e você podemos ser canal de bênção na vida das pessoas. Ser um canal de bênção é uma forma de expressar o amor de Deus em nossas vidas diárias. Jesus nos ensinou isso, irmãos. Mateus 25:35 diz, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? Ó rei, respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmãos, sempre que você estende a mão para alguém,
você está levando o amor de Deus a essa pessoa. E talvez hoje o teu dia seja o pior dia. Mas ei, ame alguém. Abrace alguém, estenda a mão para alguém, cuide de alguém. Ofereça, queridos, o teu amor para alguém. Mas pastor, eu estou todo machucado, eu estou cheio de hematomas, pô, tá doendo, tá difícil. Sim, queridos, sim. Jesus Cristo estava pregado numa cruz e mesmo assim me amou e te amou. Ele não deixou de me amar. Ele foi chicoteado, teve as mãos dele perfuradas assim, mas ele falou: não vou desistir, eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de nenhum de vocês. Eu vou até o final. Doeu. Mas ele expressou amor, queridos. Ele me amou. Ele me amou primeiro. E porque ele me amou, eu estou aqui hoje pregando essa palavra. Porque ele me amou, queridos. Eu posso falar de Jesus Cristo para o mundo, para quem quiser ouvir. Posso contar a minha história, e é uma história triste? Sim. É uma história que me envergonha? Sim. Mas glorifico o nome de Deus. Porque se eu fui resgatado do lugar onde eu estava, eu posso estar aqui hoje, falando deste evangelho. Queridos, é porque Ele teve amor e misericórdia da minha vida. E não só da minha vida, da minha família. E Deus tem amor pela sua vida, Deus tem amor por você. Deus não quer o teu mal, pelo contrário, Ele quer o teu bem. E Ele quer que você seja um canal de bênção para a vida de alguém. Às vezes você está aqui todo machucado, todo ferido, mas você pode ser esse canal de bênção na vida de alguém. Às vezes você está aqui pensando: eu não sei nem como fazer isso dali. Só acredite em Deus. Só escolha Ele para a sua vida. Só escolha Ele fazer parte da sua vida. Cultue ao Senhor, adore o Senhor, louve ao Senhor, cante para Ele. Mas cante para Ele como você cantaria, queridos, aí fora, para um desses artistas. Às vezes a gente, sabe, se esguela, né? Até faz uns passinhos bem loucos. Mas e para Deus, gente? Vamos cantar para Ele. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos gritar, ei! Para Ele se alegrar. Por quê? Porque eu estou na presença dEle. Porque eu posso estar na presença dEle. Eu posso ficar maluco na presença do Senhor. Queridos, eu já usei todo tipo de droga que você possa imaginar. E nunca fiquei tão chapado do que estar na presença da glória do Senhor. Aquilo me mudou, me transformou, me fez ser quem eu sou. Um homem cheio de defeito, cheio de problema, mas que tem guerreado a cada dia, queridos, para vencer, para lutar, para permanecer, para estar de pé. Não estou aqui cantando nada que eu sou melhor do que você, porque eu não sou. Eu sou tão lutador quanto você, sou tão guerreiro quanto você. Porque se eu não levantar e não aceitar Jesus Cristo e falar: Jesus Cristo, o Senhor está no controle da minha vida nesse dia, eu saio derrotado naquele dia. E eu preciso de Jesus, assim como você precisa. Amados, essas ações que eu estava dizendo aqui, elas não precisam ser grandiosas. Às vezes um pequeno gesto pode fazer uma diferença significativa na vida de alguém. Provérbios 19:17 diz: somos lembrados de que quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Significa que Deus vê e recompensa a nossa generosidade e compaixão. E queridos, Ele está falando de um coração generoso, um coração compassivo. Ele está falando de algo que flui de dentro de mim e de você. Na história do bom samaritano, irmão, nós temos ali Lucas 10, né? Ele ilustra como nós devemos ser canais de bênção. O samaritano, ele ajudou um homem ferido, enquanto outros ignoravam aquela pessoa.
Ele demonstrou compaixão e cuidado, sem esperar nada em troca. Esse é o tipo de amor que somos chamados a mostrar, cuidando dos outros, independente de quem sejam, e sem esperar nada em troca, sem esperar um joinha, nada. Só ame, só estenda sua mão, só, cara, ofereça o amor de Jesus para alguém. Às vezes, cara, a gente vê as pessoas sofrendo, a gente vê as pessoas às vezes afundadas nas drogas, e eu já cansei de ouvir isso assim: cara, eu não vou lá, não quero fazer, não vou fazer isso. Às vezes o cara não consegue se levantar, irmão. Às vezes o cara não consegue levantar a mão. Eu fiquei 10 anos, queridos, ali lutando contra mim, lutando comigo mesmo, querendo sair de algo que eu não conseguia sair. Simplesmente eu não conseguia me libertar daquilo. E não é porque eu não tinha vontade de me libertar, eu só não conseguia. Estava escravo, refém daquilo ali, amarrado de uma maneira que, cara, eu não conseguia me movimentar. Um dia uma boa alma chegou lá na frente da minha casa: Jesus tem um plano na sua vida. Então, irmão, sabe o que falta às vezes? A gente bater palma na frente da casa do irmão e falar: Jesus tem um plano na sua vida. Ele vai falar para você assim: sai daqui, seu louco. Mas ele vai lembrar de você a hora que o sapato apertar. Ele vai lembrar dessas palavras. Então, queridos, convidar as pessoas para estar na presença do Senhor é uma maneira de amar as pessoas, uma maneira de falar de Jesus para as pessoas e falar: ei, Jesus ama você. No dia a dia nós podemos ser rios no ermo, queridos, de muitas maneiras, doando o nosso tempo. Seja às vezes, queridos, fazendo uma ação social, um projeto comunitário, compartilhando recursos com aqueles que têm necessidade. Tem uma casa, queridos, que nós ajudamos. A gente foi com as motos lá, queridos, foi algo incrível. Algo incrível, sabe? É um grupo de idosos, queridos, que eles foram eles foram literalmente abandonados. Muitos deles são abandonados pela família. E estão lá, queridos, sendo cuidados por pessoas boas. Aí a gente ajuda a casa, tanto financeiramente quanto também como indo lá. A gente foi lá, levamos as motos, colocamos as motos lá. Sabe qual que era a pira dos caras? É subir em cima da moto e dar um acelerão. Nossa, você viu o rosto daqueles senhores assim, eles falam: nossa! E cara, a realização da gente que estava ali do lado. Aí tinha um garoto de cadeira de rodas. Pegamos ele no colo, colocamos ele sentado numa Harley Davidson, aqueles dos guidão seca-sovaco assim, aqui em cima, sabe? Aí ele pegou assim, e ele fazia, mas ele se torcia assim, que o negócio fazia. E cara, a experiência que aquele menino viveu aquele dia, não tem como descrever. Às vezes é um pequeno gesto, irmão. 1 horinha do seu tempo, 2 horinhas do seu tempo. Nós somos muito bons de falar de Deus, só que nós não somos muito bons em demonstrar Deus para as pessoas. Nós precisamos mudar essa realidade em nossas vidas, porque nós nos preocupamos muito com a gente. E não está errado, queridos, você se preocupar com você. Mas eu tenho certeza que se você fizer o bem para alguém, você vai olhar para o teu problema, você vai falar: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me cuidar, por me deixar aqui, me deixar de pé, fazer eu levantar mais um dia. Tá doendo pra caramba, Senhor. Tá doendo muito, demais. Mas eu tô aqui, tô de pé. E tenho a oportunidade de viver um milagre hoje. Tenho a oportunidade de ver algo mudando hoje, de ver uma transformação acontecendo hoje. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida, queridos. Esse algo novo, ele está acontecendo, mas você tem que querer tanto quanto Deus quer. Você tem que querer tanto quanto Deus quer fazer o algo novo na sua vida. Porque Deus deseja operar, Deus deseja fazer, mas eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Para fechar, o louvor pode vir para cá.
Ser um canal de bênção é uma maneira poderosa de manifestar o amor de Deus. Nós somos chamados, queridos, a refletir compaixão, generosidade de Cristo em nossas ações cotidianas. Irmão, tenta acordar amanhã e mandar um oi para alguém e falar para essa pessoa: você é muito importante para mim. Não te custa nada fazer isso. Manda uma mensagem, liga para essa pessoa. Nós nos tornamos muito superficial depois que aconteceu essa questão de WhatsApp e tal, todo mundo assim tem canais e tal, ficou muito vago este relacionamento. Mas se você puder amanhã, queridos, visite alguém, vai na casa de alguém, dá um abraço em alguém, abraça teu pai, abraça tua mãe, fala para eles: pai, como eu te amo, mãe, como eu te amo. Ah, pastor, eu não tenho mais meu pai, não tenho mais minha mãe. Cara, abraça teu filho, tua filha. Também não tenho filho, não tenho filho. Abraça o vizinho, irmão. A vizinha. Se você é mulher, abraça a vizinha, amém? Se você é homem, abraça o vizinho. Mas abrace alguém. Abrace alguém, diga para alguém que essa pessoa é importante. Diga para essa pessoa que Jesus ama essa pessoa. Se você for cheio do Espírito assim, sabe, daqueles bem ousadão, todos nós somos cheios de Espírito, amém, irmãos? Mas vai que você acorde naquele dia bem inspirado de ousadia, amém? Amanhã dentro do ônibus levanta e dá um grito: Jesus ama todo mundo aqui, amém? E senta e fica quietinho, até olha para o lado quem que falou, né? Requer ousadia. Mas cara, fala. Esses dias eu fui no McDonald's, comprei um daqueles cascão grandão. Quem sabe do que eu estou falando? Aí eu falei assim: nossa, tá bom para comer um cascão, né? Aí, cara, eu saí, peguei a colherzinha, dei uma colheradinha. Aí eu saí, o cara pegou e me olhou assim: isso daí tá bom, né? Eu falei: tá, irmão, tá muito bom, pode levar. Às vezes, queridos, são pequenos gestos. Eu me lembro de uma cena que o menininho perguntou para mim assim: tio, você pode comprar algo para eu comer? Eu perguntei para ele assim: mas você não almoçou ainda? Já era 12:30 por aí, eu tinha acabado de almoçar. Ele falou: não, a gente nem almoçou. Eu falei: a gente, mas você está sozinho? Não, é que está o meu irmão ali do outro lado. Eu falei: teu irmão, e com quem que vocês estão? Ah, minha mãe está lá do outro lado também. Aí eu olhei, a mãe deles estava lá longe, um piazinho sentado aqui, outro ali. Aí eu perguntei: vocês estão com fome? Ele falou: muita fome. Eu falei: então vamos. Eu perguntei para a mãe: mãe, posso levar eles ali no restaurante para a gente comprar comida? Você pode ficar na porta, fica esperando a gente, eu vou entrar e eles vão sair. Ela falou: pode, tudo bem. E ela estava com uma criança no colo. Aí eu peguei, entrei, falei pro cara assim: pô, dá daqueles marmitão, sabe aqueles marmitex maiorzão, grandão, tamanho G, né? Tamanho G. O grandão, vocês entenderam, né? Aí eu falei, dei na mão de um, dei na mão de outro. Eu falei assim: cara, o buffet tá ali, é de vocês. Mano, que experiência incrível. Uau! Feijão! De repente eles foram: arroz! Tio, a gente pode pegar isso aqui? Eu falei: pode, era carne. E esse? Pode também, era macarrão. Resumindo, eles fizeram uma montanha. Tio, posso levar alguma coisa para minha irmãzinha? Pode. Aí pegaram outra marmitinha e arrumaram uma outra marmitinha para a irmãzinha. Aí ele olhou para mim: e para minha mãe? Eu falei: pode também. Aí, cara, eles foram e arrumaram a marmita para mim. E esses meninos saíram com aquelas sacolas maiores que ele, assim, andando assim, com sacolão. E eu perguntei para eles assim: vocês não vão querer algo para beber?
A gente pode? Eu falei, pode. Eu falei, o que vocês querem? Pode ser uma coca? Pode. Cara, eu nunca vi uns meninos tão felizes na minha vida como aqueles meninos naquele dia. E para mim era só um almoço que eu estava pagando. Para eles, eu era o corvo de Elias aquele dia. Às vezes você pode ser o corvo, o Elias que está aí fora. Às vezes você pode ser a mão que cumprimenta alguém que está precisando muito de um cumprimento. Você pode ser a voz para alguém que precisa ouvir um eu te amo. Às vezes pode ser o abraço de alguém, queridos. De alguém que precisa ouvir esse abraço, receber esse abraço. Querido, só deixa Deus te usar. Pastor, e o meu problema? Eis que eu estou fazendo coisas novas. Estou construindo caminhos no deserto e rios no ermo. Deus está suprindo a sua necessidade, irmão. Deus está vindo e operando na sua vida. Deus, Ele está trazendo desse rio, queridos, aonde há aridez na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento. Deus está vindo com as mãos poderosas dEle, queridos, e colocando as mãos dEle sobre você, para que você seja um abençoado, mas você seja também um abençoador. Então, queridos, aquilo que você tem, aquilo que você é Deus provendo na sua vida, é Deus operando na sua vida, é Deus fazendo na sua vida. Mas nós precisamos, queridos, ser canal de bênção na vida de outra pessoa. Estou fazendo coisas novas e Deus vai usar a mim, vai usar a você para fazer isso. Deus vai usar a mim e a você para abrir o caminho, queridos. O caminho que talvez você não enxergue, queridos. Deus vai usar as tuas próprias mãos para fazer esse caminho aparecer. Deus vai usar os teus próprios pés, queridos, para provar, para tocar, queridos, o caminho que Ele está colocando à sua frente. E aonde há escassez, Deus está vindo suprindo. Mas eu preciso acreditar, queridos, eu preciso confiar nessa palavra. Mesmo que os meus olhos não possam ver, mesmo que eu não possa tocar, eu creio, porque foi Deus que falou. Porque Ele é Deus para cumprir, Ele é Deus para fazer. Queridos, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de promessas, Ele é o Deus quem faz, Ele é o Deus quem opera, assim como Ele fez, queridos, na vida de tantas pessoas aqui dentro. E Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar operando, assim como fez na minha vida, fez na vida da minha esposa, Ele vai fazer na sua. Ele vai transformar a sua, mas queridos, você precisa acreditar, e você precisa buscar a Deus mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra coisa que você deseja. O teu desejo pelas coisas, ou até mesmo pelas pessoas, não pode ser maior, queridos, que a tua vontade de se relacionar com o teu Deus, do que a vontade de você estar na presença do teu Deus, de cultuar o teu Deus. Não negocie, queridos, não negligencie, não permita que nada te roube da presença dEle, não permita que nada te tire da presença dEle. Deixa Deus fazer na sua vida, deixa Deus operar, seja um testemunho vivo, seja um testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo, queridos. Estou fazendo coisas novas. Ei, eu estou fazendo coisas novas na sua vida. Eu estou fazendo coisas novas na sua casa, na sua família. Eu estou mudando, eu estou girando tudo, tirando as coisas de lugar. Eu estou transformando todas as coisas. Aquilo que para você era certo já não é mais tão certo assim, porque Deus está mexendo. Deus está mudando as coisas de lugar, queridos. Vai ser normal você chegar num lugar e falar: poxa, mas esse lugar não é assim. Mas poxa, parece que ele está tão melhor agora. Ele está tão melhor agora. Sim, Deus colocou as mãos dele neste lugar.
Deus colocou as mãos dele nesse lugar, queridos, e Ele está fazendo. Eu quero te convidar a adorar esse Deus que tem tocado as nossas vidas, esse Deus que já mexeu tanto em nós, esse Deus que já transformou tanto a nós, que nos fez crescer, que nos amadureceu, que tem nos aperfeiçoado a cada dia, que tem nos colocado em lugares da sua presença, da sua manifestação. Como Moisés dizia: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Assim nós falamos para Deus nesses dias: Senhor, se o Senhor não estiver, nós não ficamos. Se o Senhor não for, nós não vamos. De nada me interessa, Senhor, estar num lugar onde o Senhor não está. De nada me interessa viver algo que o Senhor não mandou eu viver. De nada me interessa andar por um caminho que não foi o Senhor quem abriu para mim. Porque Ele diz que Ele está criando este caminho, Ele está fazendo esse caminho, e é pelos caminhos do Senhor que eu quero andar. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Você é abençoado, irmão. Você é abençoado, irmã. Por quê? Porque assim Deus disse que você é. Porque Deus falou isso a teu respeito. Você é abençoado. Você é uma geração escolhida por Deus. Você é alguém separado para Deus. Deus está te chamando para este tempo. Deus está te chamando para uma nova experiência. Deus está te tocando para viver algo novo, algo poderoso na presença dEle. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.